o Alex Picolin, falando, né, desse feito histórico do Hugo Calderano, chegando às semifinais, vai disputar o bronze, mas com certeza é um belo resultado, né, Alex? Aqui é Alex Picolin, técnico de tênis de mesa de Caxias do Sul. Falar um pouco então dessa semifinal do Hugo Calderano, feito histórico, né? A gente aqui de Caxias do Sul, a gente tem uma equipe, a gente ficou muito feliz com essa campanha que ele fez. A gente acompanha o Calderano já há muito tempo, né? E o sueco, para quem ele perdeu, é um atleta muito forte, né? Tem tido bons resultados nos últimos meses. Vem de uma escola também muito tradicional no tênis de mesa, né? A escola sueca é uma escola tradicionalíssima no tênis de mesa, né? Então, o Calderano teve mais dificuldade, né, de encaixar o jogo, tendo em vista a capacidade de bloqueio, né, do seu adversário. Mas, de qualquer forma, já é um feito histórico, né, para o Brasil. Isso vai ficar para a história do Brasil e esperamos que nas próximas Olimpíadas a gente consiga ir mais longe. Mas ele ainda disputa a medalha de bronze, né? Então agora é lutar pelo bronze até o final. Valeu, galera. Valeu, Alex. Falando desse feito histórico do Calderón, que lutou bastante, mas acabou perdendo por 4-1 para o sueco. 12-10, 16-14, 7-11, 11-7, 10-12 e 11-8. Com esse resultado, o agora brasileiro foca na disputa pela medalha de bronze. A partida no domingo, às 8h30 da manhã, horário de Brasília, contra o francês, o Félix Lebrun. Então, o Hugo Calderón, que tem a possibilidade de faturar a medalha de bronze. Vou novamente acionar o professor Alex do tênis de mesa. Então, o professor Alex do tênis de mesa, para falar desse feito histórico novamente. Um complemento, né, da história de Hugo, brasileiro do tênis de mesa. Alex, e essas histórias do Hugo Calderano, né, fazendo muito pelo país. E em relação a essa Olimpíada em específico, o Calderano já entrou para a história, né? Porque ele é o primeiro brasileiro a se tornar semifinalista do tênis de mesa, né? Desde 88, né? Quando o tênis de mesa foi inserido no programa olímpico em Seul. Então ele já é um fato histórico para o Brasil, né? O Calderano já é uma referência e continuará sendo. Agora ele tem a chance de ir mais longe, porque ele joga a semifinal, ele joga a disputa de terceiro lugar contra o Félix Lebrun, que é um francês que está muito bem também no ranking mundial, e o Hugo pode ser o primeiro brasileiro medalhista de tênis de mesa no individual numa Olimpíada, né? Então ele vai abrir muitas portas, ele vai quebrar muitas barreiras e vai fazer com que um jogador não europeu e não asiático chegue no pódio, né, do tênis de mesa das Olimpíadas. Então isso com certeza vai reverberar muito na América como um todo, tanto na América do Norte como na América Central, na América Latina como um todo, porque o Hugo Calderano, através do trabalho que está sendo feito junto com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, vai mostrar para o mundo todo, né, para a América, que é possível, né, estar entre os melhores, né?
numa Olimpíada, né? Basta planejamento e muito trabalho. Então, acho, cara, acho que esse conteúdo que eu te mandei e essa breve relato serve como inspiração. Então, assim, o Hugo Calderano vai ser uma inspiração por muitas gerações, né? Assim como foi o Hugo Oyama, como foi Cláudio Cano, como foi o Biriba, né? Como foi Gustavo Tsuboi, tá? Então, assim, esses são nomes emblemáticos no tênis de mesa. E o Hugo com certeza coloca o nome dele nessa lista, né? E ele com certeza é o melhor atleta de tênis de mesa da história do tênis de mesa, de todos os tempos, tá bom? Então esse é o nosso Hugo Calderano, uma referência, cara diferenciado e que tem uma história interessante por trás desse trabalho de todos esses anos, tá bom, mestre? Valeu, Alex. Falando então sobre o Hugo, complementando. O texto que o Alex me relata, então que ele me passou, é o seguinte: porque Hugo é Hugo. Então é um texto bem grande falando da história do Hugo. Ele está nas redes sociais, inclusive do Hugo Calderano, que foi publicado nesta quinta-feira. Eu vou ler um trecho deste material. Produzido, pelo que eu entendi, Gregory Albuquerque. O por trás do nosso campeão. Tive o grande privilégio de ver o início, suas primeiras raquetadas, no salão da Goberto Mi-12, do Fluminense, no Rio de Janeiro. Antes de contar a história dele, preciso dizer que não há nada de romantismo. Pelo contrário, há muito planejamento e ênfase em pontos negociados por outros, e não pelo clã Marinho. Afirmo que tudo de Hugo foi milimetricamente pensado, podendo ser estudado e aplicado se quisermos ser uma potência olímpica um dia. Eu continuava morando no Rio de Janeiro e treinando no Fluminense, mas já tinha me transferido para um clube do interior de São Paulo, que era uma referência nacional no esporte. Jogava melhores competições e poderia levar o meu nível para que eu pudesse continuar treinando no Fluminense, mesmo sem jogar por lá. O nosso técnico, Ricardo Simões, o Cebola, entre aspas, obrigava a chegar 2 horas antes do meu treino e ser spring para os alunos da escolinha. Eis que um dia, às 4 da tarde, adentra Hugo Caldeira no salão. No terceiro dia, já informei ao nosso treinador que só aceitaria treinar com o menino, pois ele era o único que parecia dar em alguma coisa dentre os demais. No Rio de Janeiro, é comum a criança e o adolescente irem para a escola na parte da manhã e para que algum clube na parte da tarde, fazendo o máximo de atividades possíveis, à espera que seus pais cheguem do trabalho. Então esse texto fala também sobre a genialidade, as raízes esportivas, referências e ambiente familiar, casos e destino, planejamento desde cedo, o apoio familiar incondicional, também teve as mudanças de São Bernardo do Campo, e a conclusão é a seguinte: Hugo é um misto de acasos, sim,
Seus pais são inteligentes. Crescer no bairro com menos problemas sociais, que podiam prejudicar a formação do seu caráter e a sua logística. Mas isso não tira o mérito do Hugo e do empenho e comprometimento dos seus pais, que sempre tiveram visão sistêmica, criando sempre o melhor ambiente possível para Hugo se desenvolver. Acredito que o sucesso é treinável, que existe gênio por nascimento, como Hugo, o Messi, mas que também é possível criar gênios genéricos, como o Cristiano Ronaldo. Basta ser inserido num programa e desenvolvê-lo. A história de Hugo lembra duas histórias que viraram estudos científicos. E quem gosta de esporte, gestão de pessoas e desenvolvimento pessoal deveria ler o método Polgar e também não negligenciar nenhum ponto. E o texto finaliza falando que esses exemplos destacam que o sucesso não é apenas uma questão de talento natural, mas também de um ambiente favorável e de um planejamento estratégico desde a infância. O desenvolvimento de um atleta como Hugo Calderano mostra que com um apoio certo, qualquer pessoa pode alcançar grandes feitos. Hugo é a prova de que, além do talento, o trabalho duro, o apoio familiar e um ambiente próprio são essenciais para transformar potenciais em realidade. Um belo texto que explica sobre Hugo. Sim, porque Hugo é o Hugo. Esse é o texto. Então, li que o Alex Piccolin me repassou e que diz muitas coisas